Olá, bom dia, tudo bom? Estou muito feliz. Hoje o dia tá maravilhoso. Tá um sol gostoso, fresquinho, uma cara de primavera maravilhosa aqui em Portugal. Já fiz minha fisioterapia, meu braço tá quase bom, minha mãozinha tá quase 100% boa. Estou trabalhando, graças a Deus. Estou muito feliz por ter voltado ao trabalho. E as coisas estão indo bem, graças a Deus, correndo tudo bem. E eu queria dizer para você que muitas vezes a gente se sente chateado, triste, desanimado, achando que tudo está perdido. Mas sabe por que acontece isso? Porque a gente coloca a nossa esperança só em nós mesmos. Nós não podemos fazer nada. Se está em crise, a gente não pode fazer nada. Se está com problemas, soluções, a gente não tem de onde tirar soluções para a nossa vida, para os nossos problemas. O único que pode solucionar tudo é Deus. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente descansa. Descansar nas mãos do Senhor, descansar na presença do Senhor é a melhor coisa da nossa vida. Quando há um problema indissolúvel, não é indissolúvel, é indissolúvel, não tem como dissolver também esse problema. Não, na nossa percepção, não tem como resolver. Deus e agora, tipo assim, é só Deus mesmo, é só Ele que pode nos ajudar, só Ele que pode nos agraciar com a presença dele, só Deus que pode nos renovar, só Deus. As coisas estão tomando um rumo tão tenebroso e às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, que coisa, por que isso, por que aquilo, mas a gente esquece que tudo já estava escrito lá nas escrituras, tudo está lá. Deus deixou tudo arrumadinho para nós lá, só ler e a gente ficar por dentro que as coisas iriam se complicar cada vez mais. A Bíblia diz que a verdade seria feita de mentira, que homens corruptos amariam a si mesmo, que pastores arrancariam as lãs das ovelhas, pessoas iam querer fazer a si mesmo pastores. Pessoas iam pagar, no tempo de Juízes mesmo, estavam pagando para ter um levita lá, um sacerdote que fizesse coisas, que intercedesse a Deus por eles. Nós vimos o livro dos Juízes, que foi uma época que Deus não falou por muitos anos, né? Deus se calou, então cada um fazia as coisas que dava na sua cabeça. Faziam coisas absurdas no tempo de Juízes. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente vai ver coisas horríveis que aconteceram naquele tempo. Por quê? Porque Deus se afastou. Porque não buscavam a Deus, não pediram direção de Deus. Cada um resolvia o que queria da maneira que eles queriam. E daí as consequências vieram, né? As coisas foram horríveis. Porque quando Deus se cala, é complicado. É muito, porque quando Deus se cala, parece que Deus está gritando, porque aí sim que é o juízo de Deus que vai vir sobre a pessoa. Então nós não podemos pegar e tentar resolver coisas que nós não somos capacitados para resolver. Deus resolve por nós. É Deus, simplesmente Ele, simplesmente sempre foi Deus. Sempre foi Deus na nossa vida. Quando nós tentamos fazer coisas que Deus não se agrada, e a gente acha que tá certo, que é desse jeito mesmo, o que vai acontecer? Vem o juízo de Deus sobre nossas vidas e a gente vai sofrer. Vamos dar com os burros na água, como diz aquele antigo ditado, velho ditado, dessa maneira, né? Dar com os burros na água. E é isso mesmo, a gente vai sofrer duas vezes. Sofreu de antecipação, por ver o problema, depois se colocou, tentou resolver, não deu certo, aí vai sofrer porque investiu tempo numa coisa que estava numa canoa furada, num barco furado. É entregar para Deus, é tudo nas mãos de Deus. Não adianta, se é para dar certo, amém, se não é, amém também. Deus vai resolver por nós. E nós temos uma vantagem nós temos uma vantagem à frente daquelas pessoas que não temem a Deus. Quem não conhece a Deus, não teme a Deus, não tem para quem recorrer. É o que está acontecendo no Brasil, a última instância. Então, o careca lá está sendo a última instância, não tem para que recorrer. O careca desmanda, manda prender, manda fazer coisas piores, né? Então, ele julga, ele
Ele é o réu, ele é o acusador, ele é o advogado de si mesmo. Então ele tá feia a coisa ali, né? E ele é uma pessoa sem Deus na vida. Então, quando a pessoa extrapola os limites, se achando Deus, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus, a justiça de Deus, ela vem sobre a pessoa. Então não adianta a gente querer fazer algo da nossa vontade, nosso querer. E outra coisa, às vezes eu penso, eu oro para Deus e digo assim, Senhor, por quê? Deus olha para o nosso país. Hoje mesmo eu clamei, orei a Deus, Senhor, o nosso país está assim, 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 assado. E daí eu falei para Deus, mas depois eu lembrei, Deus tem a hora certa, o momento certo para resolver essa situação. Deus está esticando a corda para ver até onde vai. E a justiça de Deus não é a nossa justiça. Deus tem o juízo dele. Quem sabe Deus quer fazer juízo, porque a Bíblia diz que Deus entrega as pessoas às vontades delas, quando elas são rebeldes. Deus fez isso com Israel. Deus entregou a Israel às suas vontades, às suas concupiscências, porque Israel era um povo obstinado, um povo que queria fazer só o erro. Vocês querem fazer? Então façam. Só que o juízo de Deus foi muito grande sobre eles. Foram levados em cativeiro, e foi levado ao cativeiro, depois foi, e até hoje estão espalhados pelo mundo aí, com promessa de Deus de restaurar Israel, perto da vinda de Jesus, restaurar Israel voltar a ser o povo de Deus, né? Mas que Deus fez mesmo amando, né? Deus executa juízo mesmo amando. E eu acho que Deus executa juízo como uma mãe que corrige o filho que ama. Quando nós amamos nossos filhos, nós vamos corrigir ele. Porque uma mãe que deixa o filho fazer tudo o que ele quer, esse filho vai bater nessa mãe. O pai que deixa o filho fazer tudo o que quer, ele vai bater nesse pai. Porque assim, até os animais hoje estão mandando nos seres humanos, mandando nos donos. Os seres humanos, enquanto animais, levam para casa, se estão sozinhos. Aí o animal está sozinho, o ser humano está sozinho, ele leva o animalzinho para casa e o animalzinho se torna dono da casa. Daí ele tem que chamar até uma pessoa para poder ajeitar, ajudar ali a tomar as rédeas da casa dele novamente. Por quê? Porque o animal tomou conta. É dessa maneira quando a pessoa não tem controle sobre a vida. Mas nós que temos Deus, Deus é que controla a nossa vida. Nós temos Deus, nós temos consciência de que temos um Deus a quem dar conta. Então nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o que é melhor para nós. Nós não vamos nos tornar animais, como muitos estão se tornando, querendo se tornar, nunca vão se tornar. Nós não vamos querer perder a nossa consciência, a nossa memória, nós não vamos perder a nossa conscientização que somos filhos de Deus, seres humanos, e que Deus é aquele que está regendo tudo, não importa. O que está acontecendo no Brasil agora é muito sério. A única coisa que nós temos que fazer é clamar o sangue de Jesus, clamar o nome de Jesus, clamar Deus e pedir, Senhor, faça a tua justiça no Brasil. Faça a tua justiça não a nossa. Porque nós sabemos como é a nossa justiça, mas Deus sabe como é a justiça dele, né? Então é isso que eu tinha que falar nesse dia, não quero ficar muito longo para que não cansem a ouvir. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!